Boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula da EJA, Educação de Jovens e Adultos, professora Marcília Soares, aula de Ciências. Hoje nós vamos conversar sobre algo muito importante e algo muito especial, o corpo humano, o nosso corpo. Então, nós já estudamos sobre a importância da água, a importância de reciclar os materiais, a importância da gente ter uma vida um pouco mais saudável, de uma alimentação diferenciada. Conversamos também sobre a importância dos movimentos que a Terra realiza, tanto ao redor dela como ao redor do Sol. Conversamos também sobre a origem do nosso calendário, como é que é formado o nosso calendário. Conversamos também sobre as fases da Lua, enfim. Já conversamos vários assuntos aqui nas aulas de ciência. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o corpo humano. Quando eu falo um pouquinho, é porque tem muita coisa para a gente conversar. Então hoje a gente vai iniciar basicamente tendo um novo conhecimento sobre algumas particularidades do nosso corpo humano. Posteriormente, a gente vai estar estudando também, conhecendo os sistemas que compõem o nosso corpo e aí a gente vai aprofundar um pouco mais. Vamos devagarzinho que vai dar certo. Vocês concordam? Se concordam, vem comigo, assista a aula, participa, faz suas perguntas aí que eu estou aqui à sua disposição. Vamos juntos? Bom, o corpo humano, ele pode ser considerado uma grande máquina. Por que ele é uma máquina? Porque ele é composto de várias engrenagens que juntas fazem com que o nosso corpo funcione. Para o nosso corpo funcionar bem, ele precisa estar bem. Para ele estar bem, ele precisa estar bem alimentado, bem hidratado, bem cuidado. Se a gente descuida da nossa alimentação, nós vamos ter problemas na nossa saúde. Afinal de contas, é da alimentação que nós retiramos tudo que o nosso organismo precisa para viver bem. Vitaminas, sais minerais. E partindo disso, nós vamos ver que o corpo humano, além de ser essa máquina perfeita que trabalha aí dia e noite, todo instante, né? A todo instante essa máquina está trabalhando, seja na nossa respiração, no nosso falar, no nosso levantar o dedinho ou até piscar o olho. São movimentos bem complexos, precisam realmente de um grande funcionamento. Qualquer coisa que falhe no corpo humano, a máquina acaba dando problemas. É como você ter uma bicicleta. Se você não dá manutenção na bicicleta, a corrente enferruja, o freio falha, o pneu fica careca, e aí vai acabar que a sua bicicleta vai precisar realmente passar por uma grande reforma. E aí, partindo disso, você precisa ter muito cuidado com ela. Então, da mesma forma, vamos ter cuidado com o nosso corpo humano. Bom, o corpo humano, ele é formado por vários órgãos e sistemas, certo? Eles trabalham de maneira conjunta para garantir o funcionamento perfeito do nosso organismo. Se observarmos a nível de microscópio, o que é um microscópio? É um aparelhinho que tem assim uma lente de uma amplitude grande que ela consegue ver coisas minúsculas que a olho nu a gente não consegue ver. Podemos perceber através desse microscópio a presença de milhares e milhares de células, ou seja, o nosso corpo é formado por células, que formam todos os nossos tecidos, os órgãos e os sistemas. Órgãos, sistemas, tecidos, tudo isso tem no corpo humano? E agora? Danou-se, né? Mas vamos lá. Característica essa que nos permite afirmar que os seres humanos são organismos, veja bem o nome, organismos pluricelulares. Ou seja, nós não temos apenas uma célula, nós temos várias células, plurais de células, muitas células. Se nós tivéssemos apenas uma célula, nós seríamos chamados de organismo unicelular, tá? Então, como a gente tem várias células aí pelo nosso corpo, que eu não consigo nem saber o nome de todas, não sou cientista, né? Então, baseado nisso, vamos lá, continuando. Bom, o nosso corpo ele pode ser analisado em diferentes níveis de organização. Ele é organizadinho, bem arrumadinho. Podemos estudar as células, os tecidos, os órgãos ou ainda
os vários sistemas que compõem o nosso corpo humano, considerando as células como o primeiro nível hierárquico de organização que temos. Ou seja, a célula ela está acima de tudo, ou seja, tudo parte da célula, tá? Então, células, tecidos, órgãos, sistema, organismo. Então, para a gente entender bem o que são as células, vamos ver? Bem, as células, elas são consideradas as unidades funcionais e estruturais de todos os seres vivos. Todo ser vivo, ele é composto por células, tá? No nosso corpo, encontramos milhares de células. Milhares de células. E por isso, somos classificados como organismos pluricelulares, como eu já falei lá no início. As células encontradas no nosso corpo são chamadas de eucariontes. O que é isso? Ou seja, elas apresentam um núcleo definido e organelas membranosas, tá? Bom, nos seres vivos pluricelulares como nós, um grupo de células semelhantes e que desempenham a mesma função recebe o nome de tecido. Temos 4 tipos básicos de tecido no nosso corpo: o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Eita, professora, agora a senhora complicou, foi tudo, né? Calma, depois a gente vai conversar sobre isso. Mas vamos lá. Os tecidos podem estar organizados em órgãos que são definidos como agrupamentos de tecidos, que desempenham algumas funções específicas. Veja bem, os órgãos, por sua vez, podem estar interligados, formando os sistemas do nosso corpo, que desempenham funções ainda mais complexas. Ou seja, se eu juntar órgão com órgão, tá? Eles vão formar um sistema. Eles vão formar algo que vai movimentar, fazer uma determinada função no nosso corpo. Como, por exemplo, o nosso sistema nervoso. Então, o sistema nervoso ele é composto pelo órgão que é o nosso cérebro. E aí, no nosso cérebro composto também por várias células. E aí, o nosso órgão aqui, o cérebro, juntamente com o cerebelo, eles vão formar o nosso sistema nervoso com todas as terminações nervosas, tá? Da mesma forma, o nosso sistema respiratório começa pelo nariz, a minha boca, minha faringe, minha laringe, traqueia, pulmões, e aí eu tenho um sistema chamado respiratório. Bom, tudo isso a gente vai conversar posteriormente com mais calma, sem a professora correr, devagarzinho, até vocês entenderem tudo, tá bom? Bom, hoje o que eu tenho para conversar com vocês é essa pincelada, digamos assim, essa introdução sobre o nosso corpo humano, tá certo? Depois vou fazer uma atividade. Gente, fogos de artifício, maravilha. Depois eu vou fazer uma atividade para vocês, tá? E vocês vão lá no nosso grupo, interage, pergunta, tira suas dúvidas, que eu estou lá à sua disposição. Então, hoje nós conversamos sobre o que é... Viva! Nós conversamos sobre o que é o corpo humano, o que compõe o corpo humano basicamente, que são as células. Vimos também que as células, elas vão se agrupando e formando os tecidos, e os tecidos, por sua vez, se juntam, se agrupam e vão formar os nossos órgãos. E aí é uma sessão de formação, tá? Então, beijo, boa noite, tá? Fiquem com Deus, até mais!